E se o céu falasse com quem ninguém escuta? Se no coração esquecido de uma aldeia um sopro de eternidade pousasse como brisa entre as árvores? Era noite. E em Dom Remy, enquanto o mundo dormia sob o peso de uma guerra que parecia não ter fim, uma menina de olhos limpos ajoelhava-se sozinha. Ela não tinha livros, nem espadas, nem proteção, mas tinha um campo, um sino ao longe, e uma fé que nascia como fogo em madeira verde. A terra ao redor gemia de batalhas. Os homens se calavam de medo e os anjos falavam. Sussurravam ao ouvido de uma filha do campo o que reis temiam ouvir, que a verdade vem do alto e que a força pode morar em quem não tem poder algum. Ela ouvia, e cada som se tornava presença, cada luz uma promessa. Na solidão do jardim, a eternidade chamou pelo nome de uma analfabeta de 17 anos. E o mundo, sem saber, começava a mudar. As casas de barro, as pedras frias do caminho, o cheiro do pão saindo do forno pobre. Tudo em Dom Remy falava de uma vida simples. Mas havia olhos que viam além. No rosto de uma menina que ajudava os pais na terra, que recolhia ovelhas, que calava quando zombavam de sua seriedade, havia algo que não era deste mundo, uma sede. Joana não brincava como as outras. Tinha silêncios longos, orações profundas e uma piedade que deixava sua mãe inquieta. Sua mãe, mulher de fé viva, ensinava-lhe as ladainhas, os nomes dos santos mártires, o Pai Nosso como quem ensina a respirar. Mas Joana rezava como quem já escutava a resposta. E isso assustava. Ela via o sofrimento dos vizinhos, via a ausência de homens nas casas tomados pela guerra ou pelo medo. A França se despedaçava, não apenas em batalhas, mas em confiança. Os reis pareciam distantes, os soldados ferozes e o povo cansado de esperar. Ninguém entendia como uma jovem camponesa podia carregar nos olhos a esperança de um povo inteiro. Os aldeões a olhavam com respeito, mas também com estranheza. Era como se a luz dela acusasse a escuridão dos outros, e mesmo os bons hesitavam diante de tanta clareza em tão pouca idade. Mas Deus ama esconder sua força nos frágeis. E Joana, sem saber o que viria, carregava já no peito um fardo invisível. A missão de salvar o que todos achavam perdido. Não por saber de estratégia, nem por desejo de glória, mas porque sua alma obedecia. Ela não falava de revoltas, nem sonhava com títulos. O que a inquietava era outra coisa. Por que Deus a fazia sentir tanta dor pelo sofrimento da França? Por que, ao ouvir os sinos, seu coração ardia como brasa escondida? Ela ainda não sabia, mas já era escolhida, já era a donzela, já era sinal para um rei escondido e um povo descrente. Em um mundo que não a compreendia, Joana aprendia a escutar o céu. Não há chamado sem combate. Quando Joana ouviu pela primeira vez a voz do arcanjo, ela não pediu sinais nem provas. Caiu de joelhos. Tinha 13 anos. Era como se, de repente, o mundo inteiro tivesse parado para que o céu falasse só com ela. E o céu falou. As vozes voltaram muitas vezes, suaves e firmes. Vinham com os sinos, com o vento entre os galhos, com a luz que atravessava as frestas da janela. Eram vozes de santas virgens, puras e mártires. Santa Catarina, Santa Margarida. Elas não gritavam. Sussurravam coragem, pediam fé, confiavam a uma menina um segredo que os adultos não ousavam pensar. Tu libertarás a França. Mas como? Ela era só uma pastora, não sabia ler, não sabia guerrear. A única espada que conhecia era a do rosário. E mesmo assim, sua alma tremia, não de medo, mas de certeza. Vieram as lutas interiores, a dúvida, a tentação de calar, de seguir como todas as outras moças. Casar, cuidar da terra, envelhecer entre colheitas. O mundo sorria e dizia: És boa demais para sonhar tão alto. Mas o céu insistia. Não foste feita para o comum. Foste feita para a obediência.
Havia beleza no mundo, sim. Os campos em flor, o perfume da juventude, o desejo natural de uma vida tranquila. Mas em Joana, tudo isso parecia pequeno diante da voz que ecoava dentro dela. Não era rejeição da vida, era fidelidade ao eterno. Ela renunciou não porque desprezava o mundo, mas porque já amava um rei que não via. Ninguém a obrigou. Foi ela quem disse: Prometo castidade. Entrego minha vontade. Sirvo ao Senhor dos Exércitos. Foi ali, sem cerimônia e sem testemunhas, que nasceu a donzela. Não numa batalha, mas numa decisão escondida. Ela escolheu seguir Deus e não a razão. E nessa escolha já era vitoriosa. Porque o que define um santo não é o quanto sofre, mas o quanto obedece. Uma moça corta os cabelos diante do espelho de água, amarra-os com um pano rude, veste-se como homem, não para negar quem é, mas para obedecer ao que ouviu. Era inverno, mas nela ardia um verão que não se apagava. Domremy ficou para trás como um altar de infância. Joana partiu acompanhada por um tio, levando nada além de uma promessa. No caminho, zombarias, portas fechadas, olhares que mediam sua fraqueza, mas também corações tocados. Em Vaucouleurs, 2 soldados ouviram sua certeza e se curvaram diante de sua fé. Ela não falava com arrogância, falava como quem já viu, como quem já sabe, como quem já entregou tudo. Robert de Baudricourt, enfim, cedeu. Uma escolta foi formada. O impossível ganhava forma. Antes de partir, ela pediu uma espada e um estandarte. Nele, os nomes de Jesus e Maria. No peito, a convicção de que não era ela quem guiava, mas aquele que a enviara. A viagem até Chinon durou dias entre florestas hostis e sombras de morte. Mas a donzela não temia. Rezava, a cada passo uma Ave Maria, a cada parada um ato de fé. E quando enfim chegou diante do Delfim, entre tantos homens de corte e dúvida, ela o reconheceu. Não pelo trono, mas pela alma. Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Foi tudo o que disse. E o céu pareceu inclinar-se. Carlos VII hesitou, mandou examiná-la. Padres, nobres, teólogos questionaram sua fé, sua virgindade, suas intenções. E Joana, sem letras, sem defesas, sem títulos, respondeu com paz. Era como se falasse com anjos mesmo entre homens. Nada nela era grandioso, mas tudo era verdadeiro. A verdade tem peso. E o Delfim, por fim, se rendeu. Mandou forjar uma armadura. Aceitou que ela lutasse. Entregou-lhe a confiança de um povo cansado. E Joana aceitou. Não por vaidade, mas porque dentro dela uma voz ainda repetia: vai, filha, eu estou contigo. Foi nas muralhas de Orleans que a fé de Joana sangrou pela primeira vez. Não com dúvidas, mas com flechas. Uma atravessou seu ombro. O sangue escorreu, mas não deteve seus passos. Ela caiu, levantou e voltou à linha de frente antes que os homens recuassem. Ali, sob o estandarte com os nomes de Jesus e Maria, a donzela se tornou sinal visível da força invisível. A cidade estava sitiada, os soldados famintos, o povo exausto. E Joana, com 17 anos e o coração em brasa, caminhava entre os muros como quem carrega uma luz onde todos só viam cinzas. Quando falava, não gritava ordens, rezava. E os homens, mesmo os mais endurecidos, a seguiam. Em 7 de maio, liderou o assalto a Les Tourelles. Ferida, retornou ainda no mesmo dia. Quando perguntaram por que voltara, respondeu com um sussurro que atravessou os séculos. É por Deus que eu faço isso. E aquele dia terminou com vitória. Não porque os franceses eram mais fortes, mas porque uma menina acreditava que o céu ainda combatia ao lado dos puros. Mas mesmo os vitoriosos conhecem a noite escura. E ela chegou. Chegou quando a política sufocou a fé. Quando Carlos hesitou em avançar sobre Paris. Quando Joana viu os conselhos do alto trocados por acordos humanos. Sua alma doía mais com a covardia do rei
do que com as lanças dos ingleses. E mesmo assim, permaneceu. Na porta de Saint-Honoré, Joana caiu de novo. Um virote atingiu sua coxa. Ela ficou no chão. Quis continuar. Quis morrer ali se fosse preciso. Mas foi retirada à força. Paris resistiu. E o silêncio de Deus parecia mais pesado que a dor do ferimento. Foi ali, entre a glória negada e a missão inacabada, que nasceu o seu lema mais íntimo: padecer, Senhor, e não morrer. Porque para os que foram enviados, fracassar aos olhos do mundo é apenas parte do caminho. A cruz precede a ressurreição. A obediência vale mais que o êxito. E Joana seguia obedecendo, mesmo quando não entendia, mesmo quando sangrava em silêncio. Depois da noite escura, a graça veio como brisa sobre trigo maduro, não com estrondo, mas com frutos. Joana, ferida e cansada, já não buscava consagrações humanas. Seu olhar voltava-se apenas ao céu. E foi nesse abandono que Deus começou a operar visivelmente. Orleans estava livre. O povo saía às ruas com palmas e lágrimas. Não por uma vitória militar, mas porque haviam visto algo raro, uma alma pura que combate em nome do Altíssimo. Joana já não era apenas a donzela, era um sinal, um sacramento vivo de esperança para um povo humilhado. O caminho para Reims abriu-se diante dela como uma procissão. Cidades que antes resistiam, agora se rendiam em silêncio. Não por medo, mas por reverência. Naquela que ia à frente do exército, os homens viam uma verdade que já não podia ser negada. Em Reims, diante da Catedral Sagrada, Carlos foi ungido e coroado, e ali, em meio aos sinos e cantos, uma figura de armadura branca segurava firme o estandarte com os nomes de Jesus e Maria. Quando o óleo tocou a fronte do rei, ela não sorriu. Chorou. Chorou como quem vê a promessa cumprida e ajoelhou-se dizendo: Agora, Senhor, a missão foi entregue. Mas mesmo ali, quando o mundo aplaudia, Joana se escondia. Rejeitava os louros, fugiu dos títulos. Preferia estar com os pobres, ouvir os soldados, visitar os doentes. Para ela, o combate nunca fora por um trono, sempre fora por uma alma. Milagres começaram a ser atribuídos às suas orações. Soldados curados, corações convertidos, decisões sábias vindas de seus conselhos. Ela não explicava, apenas rezava, apenas ouvia. E se calava quando era elogiada. Aos olhos do mundo, Joana era agora uma heroína. Aos olhos do céu, era apenas serva. E isso lhe bastava, porque toda graça recebida é para servir. E todo dom que não se esconde, se perde. Na humildade da donzela, o Espírito Santo encontrava repouso. E onde o Espírito repousa, nasce a paz que o mundo não compreende. Ela não vestia mais armadura todos os dias, mas seguia de pé, como quem ainda combate. Joana, agora silenciosa, já não era apenas guerreira, era consolo. Seu olhar dizia mais que discursos. Suas mãos, quando tocavam os ombros de um ferido, pareciam carregar a paz que só vem de Deus. Nas tendas dos soldados, ela entrava sem alarde. Sentava-se junto aos mais simples. Escutava seus medos. Repartia conselhos como quem reparte pão. Não pregava como padre, nem liderava como general. Mas sua presença era como uma vela acesa em plena madrugada. Pequena, firme, impossível de ignorar. Carlos VII, agora coroado, começava a afastar-se da urgência espiritual que Joana trazia. Cercado por alianças, conselheiros e negociações, seu coração vacilava. Mas Joana não cobrava. Ela apenas permanecia, amava em silêncio, intercedia como quem não precisa mais ser vista. Seu tempo já não era medido por estratégias, mas por orações. Cada manhã, um ofertório. Cada noite, um exame de consciência. A cruz deixara de ser um símbolo de batalha. Tornara-se sua casa. E Joana habitava essa cruz como quem já mora no céu. As pessoas vinham até ela sem saber por quê.
sentiam que ali havia algo que não se podia explicar. Ela não fazia milagres com gestos teatrais, mas mudava vidas com um silêncio cheio de Deus, uma presença que levava ao arrependimento, um olhar que fazia os mais endurecidos caírem em si, como o filho pródigo diante do pai. Joana já não tinha pressa. Sabia que o mais importante não era vencer inimigos, mas salvar almas. Ela compreendeu o que muitos santos aprenderam chorando, que o verdadeiro campo de batalha é o coração humano. E ali ela combatia sem trégua, com amor. Um amor que não pede nada, que não fere, que apenas permanece. Porque o amor redentor é assim. Não exige reconhecimento, mas transforma tudo o que toca. E Joana, a donzela, tocava o mundo com as mãos de quem já tinha se deixado tocar primeiro por Deus. O céu parecia mais distante. A multidão, que antes gritava seu nome, agora sussurrava dúvidas. Os mesmos que a seguiram com coragem, agora hesitavam em defendê-la. Joana foi sendo deixada de lado, como uma vela esquecida depois da procissão, mas não reclamou. O silêncio era sua morada. E ali, mais do que nunca, ela pertencia a Deus. Em Compiègne, partiu sem o apoio do rei. Sabia que o risco era grande, sabia que os borgonheses esperavam. Mesmo assim, foi. Porque sua fidelidade nunca dependera do aplauso, nem da segurança. Sua missão não era sobreviver. Era obedecer até o fim. Foi capturada numa emboscada. Rendeu-se sem lutar. Entregou a espada com mãos firmes e olhar limpo, como quem diz: A vitória não está nas armas, mas na cruz. E assim, como Cristo diante de Pilatos, ela se deixou conduzir. A prisão foi longa, humilhante. A donzela foi acorrentada, vigiada, ameaçada, interrogada por teólogos que queriam dobrá-la, mas não conseguiram. Quando lhe perguntaram se estava em graça de Deus, respondeu: Se não estou, que Deus me coloque. Se estou, que Deus assim me mantenha. E o tribunal se calou, porque não há lógica contra a santidade. Em Rouen foi julgada por heresia, sozinha, sem advogado, sem defesa. Os que podiam interceder por ela calaram-se. O rei, a quem havia coroado, não moveu um dedo, mas Joana não o acusou. Seu coração já estava entregue. Assinou uma abjuração com medo, com a esperança humana de que poupariam sua vida. Mas depois, ao ser forçada a vestir roupas de homem de novo, sentiu as vozes retornarem e entendeu: negaste tua missão, mas ainda é tempo de cumprir até o fim. Foi então que aceitou a cruz inteira, reafirmou tudo. E quando souberam disso, os juízes não hesitaram, condenaram-na como herege reincidente. A pena era a fogueira. Ela ouviu com serenidade, pediu apenas uma cruz. Na manhã de 30 de maio, com 19 anos, Joana foi levada à praça. Subiu ao patíbulo como quem sobe ao altar. Um soldado lhe deu uma cruz pequena, feita de madeira simples. Ela a apertou contra o peito. Seus olhos buscaram o céu. E suas últimas palavras foram um sussurro: Jesus, Jesus, Jesus. Seu corpo foi consumido pelo fogo, mas sua alma foi elevada. A donzela não foi vencida. Ela se entregou inteira até o fim. Quando as chamas se apagaram, o mundo pensou que tudo havia terminado. Mas há luzes que, ao invés de cessar, se multiplicam. Joana foi lançada ao rio como cinza, mas voltou como chama em cada coração que ainda crê. O povo chorava. Os soldados silenciavam. Até os inimigos tremiam diante da firmeza daquela menina que morrera sussurrando o nome de Jesus. E sem que ninguém ordenasse, começaram a contar sua história. Em cada vila, em cada canto de igreja, alguém repetia: Ela morreu como os santos. Não pode ter sido em vão. E não foi. A França, que parecia entregue à escuridão, começou a reencontrar o caminho. As vitórias vieram. A coroa permaneceu. O povo se reergueu. Mas o maior milagre não foi político nem militar. Foi espiritual.
O milagre foi a conversão silenciosa de um povo que viu a verdade brilhar numa fogueira. O nome de Joana passou a ser sussurrado em orações. Camponeses faziam o sinal da cruz ao lembrar dela. Mulheres ensinavam suas filhas a serem firmes como ela. Homens, antes endurecidos, dobravam os joelhos diante da lembrança de sua coragem. E a igreja, com o tempo, reconheceu: ali não havia heresia, havia santidade. Em 1920, Joana foi canonizada. Mas muito antes disso, já era chamada de santa por quem a amou. Sua imagem de armadura e estandarte tornou-se ícone não da guerra, mas da fidelidade. E suas relíquias, seus retratos, seus nomes em igrejas espalhadas pelo mundo, tudo ecoa uma verdade: ela não foi apagada. Porque quem entrega a vida por amor nunca morre. Quem vive para a vontade de Deus continua a viver mesmo quando o corpo se desfaz. Joana não pertence mais a uma só nação. Ela é de todos os que acreditam que a pureza ainda pode vencer o ódio, que a obediência ainda pode levantar reinos. Ela é luz passada de mão em mão, de geração em geração, de alma em alma, até que o mundo inteiro entenda que a fé, quando é verdadeira, não se queima. Ela se propaga. Você já enfrentou uma noite escura, dessas em que o céu parece calado e tudo ao redor pede desistência? Já sentiu que sua fidelidade não tem plateia, que sua luta não tem aliados, que seu amor parece sem resposta? Joana enfrentou isso e venceu. Não com espadas, mas com entrega. Não com palavras, mas com silêncio. Ela não foi exaltada em vida, foi esquecida, traída, ridicularizada. Mas seu coração permaneceu firme, porque não esperava a justiça dos homens, esperava a vontade de Deus. Talvez hoje você também esteja carregando algo que ninguém vê, uma oração sem resposta, um filho distante, uma ferida antiga, uma solidão que dói mesmo no meio da multidão. Mas se há fé, há sentido. E se há sentido, há redenção. Santa Joana intercede por quem está cansado, mas não desiste, por quem foi fiel e não foi compreendido, por quem luta para não apagar a luz que ainda brilha no peito. Feche os olhos agora, lembre-se da cruz que você carrega e ouça, no fundo da alma, o eco daquela mesma voz que um dia a chamou. Segue, eu estou contigo. Se você quiser, escreva nos comentários o nome de alguém que precisa dessa força. Não está só. Há uma donzela que já combateu por você e segue combatendo em cada oração, em cada lágrima, em cada alma que ainda crê. Se esta história tocou seu coração, não aguarde apenas para si. Alguém perto de você pode estar vivendo sua própria batalha em silêncio. Pode estar cansado, sem força para continuar, precisando de um sinal do céu. Seja esse sinal. Compartilhe esta luz com quem anda na escuridão, com aquele que não vê mais sentido, com aquela que reza sozinha há tantos anos. Joana foi uma chama acesa em tempo de trevas, e ainda hoje sua luz alcança corações que ninguém mais alcança. Inscreva-se para continuar conosco por essas estradas de fé, coragem e milagres. Caminharemos juntos por vidas que reacendem a esperança. Vidas que provam, dia após dia, que os santos não ficaram no passado. Eles estão vivos e lutam por nós, porque a santidade é real e ainda se levanta entre nós, em silêncio, em coragem, em amor, como uma tocha que nunca se apaga.